Dollar Cost Average, o famoso DCA. Essa é uma importante técnica que pode te salvar e te blindar de comprar muito caro, muitos lotes de uma vez só. Mas cuidado, tem hora certa, jeito certo e momento certo para fazer esse famoso preço médio. Então, o que acontece muito na prática é que as pessoas, elas então decidem aí montar sua carteira de investimentos ou decidem os seus ativos específicos que elas vão comprar para compor essa carteira, ou elas assinam as carteiras Resulta Capital através do link que está na descrição. Mas aí surge aquela grande dúvida, né? Será que eu saio comprando esses ativos de uma vez só e simplesmente compro tudo que dá até fechar esses percentuais que eu defini? Ou será que eu faço um preço médio gradual, né? Como é que eu faço isso no detalhe? Quem me conhece sabe que eu uso as carteiras em 4 níveis. Eu vou deixar um vídeo explicando o que são esses 4 níveis. E também vou deixar um vídeo explicando o que é a estratégia Core Satellite, tá? Que também uma estratégia usada para montar as carteiras. Mas vamos considerar que você já passou dessa parte, já sabe fazer isso e já tem aí uma carteira ideal para você, que está montada para você chegar enfim, né, chegar nesse investimento, tá certo? O que vai acontecer na prática e no detalhe? Você tem um estado desejado para chegar nessa carteira, nesses percentuais de alocação que você já definiu, independente das razões quais sejam, que no meu caso aqui é esse nível 4, tá bom? Então, basicamente tem aqui esses percentuais que de algum jeito ou de outro você vai ter que chegar, e você tem o seu estado atual, que é como a sua carteira está hoje. Para ficar mais fácil, eu vou simplesmente considerar que a sua carteira está toda em renda fixa, Selic, lá o Tesouro Direto, aqueles investimentos de liquidez diária que só sobem, pronto. Você está todo em renda fixa e quer mudar para algum tipo de alocação um pouquinho mais complexa. Então o que você tem que fazer? É desenhar um plano de transição para chegar desse estado atual no estado desejado, que é a sua carteira desenhada, recomendada ou feita por você. Só que tem um cuidado, né? Se você pegar e simplesmente comprar com tudo aqui, ó, por exemplo, 10% da sua carteira em Bitcoin, pegar e comprar agora, poxa, será que está certo fazer isso? Porque você de fato vai chegar no seu estado desejado, que é 10% da sua carteira em Bitcoin. Só que talvez você chegue de uma forma um pouco brusca demais, um pouco exagerada demais. E pode ser que você compre um preço muito bom, mas pode ser que você compre um preço muito caro e muito ruim. Aquela coisa do tipo, só o tempo vai dizer. Mas para evitar ficar exposto a isso, o que as pessoas fazem? Elas fazem uma transição gradual e gradualmente vão comprando de 5 em 5, ou de 2 em 2%, ou de 10 em 10% os percentuais da carteira dela. E como é que se faz isso na prática? Através aqui do DCA, Dollar Cost Averaging. Ó, e já comenta para mim se você faz DCA na carteira ou algum tipo de preço médio, que talvez é mais ou menos a mesma coisa, mas tem outro nome. Eu quero saber e eu vou responder todos os comentários. Então o que é o DCA na prática aqui, né? É simplesmente você fazer uma compra de forma constante e contínua de um determinado ativo, independente do preço que ele está. Então aqui a gente viu uma série aqui de movimentos que esse preço aqui fez, né? Então, independente se ele cai, se ele sobe, notem que sempre tem esse carrinho aqui indo às compras. Isso aqui demonstra que, para esse exemplo aqui, praticamente a cada 2 ocorrências, essa pessoa aqui iria fazer uma compra. E aí que mora um dos grandes detalhes do DCA. A regra manda você ter um percentual da sua carteira, de forma geral, é bem definido, isso é uma regra mais minha, tá? Mas em termos do DCA, é você definir claramente quanto de dinheiro você vai comprar e qual a frequência que você vai fazer isso. E aí você vai manter essa cadência pelo máximo de tempo possível ou até você chegar nos percentuais alocados ali da sua carteira, tá? Então aqui nesse exemplo, a cada 2 interações, considera que a cada 2 semanas, por exemplo, passou 1, 2 semanas, comprou, passou 1, 2 semanas, comprou, passou 1, 2 semanas, comprou de novo. Independente de onde está o preço, a pessoa que compra, e ele comprou na máxima, ele comprou na metade, ele comprou na máxima anterior, ele comprou próximo dos fundos. Então você não está muito preocupado onde está o preço, porque você quer que o seu patrimônio fique parecido com essa linha, considerando que o ativo que você está comprando está subindo, né? Aí a sua média ela vai ser ascendente, ela vai subir e o seu patrimônio também vai subir, obviamente. Então você faz um fracionamento das suas ordens ao longo de meses, semanas, ou dias, ou anos também, mas anos é muito demorado, né? E aí você fica exposto de uma forma um pouco mais separada, né? Pulverizada.
E isso te protege para você justamente não comprar tudo de uma vez aqui, ó. Nessa interação aqui, por exemplo. Se você comprar, aqui ó, não sei se dá para ver, dá né? Se você comprar aqui e aí o preço pega e despenca, será que você vai ter estômago para manter essa alocação? Muita gente fala que tem perfil arrojado e na hora do vamos ver, o pessoal tudo corre, tá? Ou então você vai falar, não, Antônio, mas eu vou comprar aqui ó, no fundo. Cara, o fundo sempre pode ser mais fundo. Então é muito difícil você falar que comprou tudo de uma vez no fundo e acertar o fundo perfeito e ficar comprado para sempre. Não funciona assim. Então eu gosto muito do DCA e da estratégia de fazer preço médio em alguns determinados momentos. Então aonde o DCA funciona melhor disparado? Nessa situação inicial da sua carteira, que é você tem o estado atual e aí você decide ir para um estado desejado. Uma nova carteira de investimentos, um novo perfil de risco, começar a comprar algum ativo que está no seu interesse. Então você precisa chegar naquele percentual, você precisa chegar num valor de investimento. Para isso o DCA vai funcionar muito bem, porque se você quer ter 10 mil reais investido em Bitcoin, por exemplo, você vai comprar R$1.000 todos os meses ao longo de 10 meses. Então você vai pegar um preço médio aí de 10 ou 12 meses, por exemplo, tá? E isso vai ser de certa forma muito bom para você, porque você vai se proteger e vai ficar num preço médio. Ah, Anthony, se eu vender os ativos através de DCA? Cara, se você está vendendo os ativos é porque você está ou rebalanceando a sua carteira, ou porque eles não estão mais na alocação, também é rebalancear a carteira. Até dá certo, mas daí vai depender muito da cadência que você precisa vender, né? Vai que é um ativo que está ruim, você tem que realmente se livrar dele, às vezes não faz sentido, tá bom? Mas eu entendo que, de fato, se você está rebalanceando a carteira ao longo aí de meses e anos, não deixa de ser fazer um preço médio de venda também dos ativos que você está vendendo. Só que às vezes você vai comprar, às vezes você vai vender, depende muito da alocação, né? A gente acaba falando que quando você chega no estágio de rebalancear, é porque basicamente você já chegou naquele estado inicial, né? Já está com isso resolvido. Inclusive a continuação desse vídeo é qual a melhor frequência e período para eu rebalancear a carteira. Lá no final do vídeo, tá lá nos vídeos recomendados, tá? Mas espera aí. Então o DCA vai funcionar bem justamente nessa transição de fases, né? Fase atual para o estado desejado. Agora, não adianta você tentar fazer DCA através aí de muitos rebalanceamentos sem sentido, ou se você for ficar muitos meses sem fazer novos aportes, colocando dinheiro, ou então quando você já está com a carteira estruturada, mas aí simplesmente o mercado ficou parado e ela não exige rebalanceamento. Aí o DCA não faz sentido, porque você não vai meio que colocar dinheiro, não vai ter preço médio para ser feito, tá bom? E lembra, sempre é mais importante o percentual global daquele ativo na sua carteira e como é que essas classes percentuais de ativos estão distribuídos. De novo, carteira em 4 níveis, carteira Core Satellite e assim vai. Isso é o mais importante. Porque mesmo que você errar no preço do ativo e fizer um DCA mal feito ou não fizer DCA direito, ao longo dos meses e anos, se você tem um core bem estabelecido em 4 níveis, isso vai se arrumando. Você vai pagar um preço caro, que é o tempo, né? Além de pagar preço caro do ativo, você vai pagar um preço do tempo até isso se arrumar. Mas de um jeito ou de outro, essas coisas se incorporam, tá? Só que pode levar muito tempo e desanima muita gente. Então tomaria cuidado com isso. E se você entendeu como é que funciona o DCA e qual é o momento ideal para ter ele na sua carteira, na sua estratégia, já deixa o like e se inscreve. E se você ainda não acha justo deixar o like e se inscrever, a partir de agora vai valer a pena. Presta atenção. Tá, e se você pudesse então, agora que você já entendeu como é que funciona o DCA e sabe que é um conceito valioso e entende que o mercado financeiro, pelo menos no mercado que é desenvolvido, né, um pouco mais intelectualmente, ele faz isso de forma contínua, não é perfeito, mas ele faz isso de forma contínua. Se você pudesse ver o DCA do mercado financeiro, o DCA daquele ativo que você quer comprar. Bom, vou pegar aqui no Panorama Resulta Capital, a ferramenta é grátis, tá? É só acessar o link da bio, clicar em Panorama e deixar os seus dados. Isso aqui é grátis. E aqui em Global, dados avançados, gráficos avançados. Aí beleza, para pensar no seguinte, o que é o DCA? Nada mais é do que o preço médio da sua posição ao longo de um tempo. Então, se você olhar o preço médio que o mercado tem ao longo de um tempo, não deixa de ser o DCA do mercado. E quando a gente avalia o tempo do mercado, a gente precisa definir um período. Eu geralmente olho aqui o gráfico diário e gosto muito de analisar os períodos de um ano para trás, mais ou menos. Ou melhor, em janelas de em um ano. Mas assim, você pode fazer essas análises em diferentes tempos e diferentes formas. Então, se eu simplesmente pegasse uma média móvel aqui do mercado, aritmética, e deixasse ela com 200 períodos,
Essa média, ela representa nada mais, nada menos do que dos 200 últimos dias, qual é o preço médio que o mercado vem fazendo se ele estivesse comprando todos os dias. Simples assim. De forma que, se você só tivesse 200 dias num gráfico e botasse uma média aritmética de 200 períodos, ela seria matematicamente igual ao DCA daquele mercado. E eu sei que não é a mesma coisa. Uma média móvel, ela é diferente do DCA. Só que a média, ela nos mostra de forma muito clara como que os preços estão distribuídos ao longo de um determinado período. E 200 é praticamente um ano, tá bom? É meio arredondado, tá? Mas é praticamente um ano, é um número que o mercado olha muito. Então, quando a gente coloca essa média móvel, a gente começa a entender qual que é o preço médio do mercado para aquele determinado ativo. Nesse caso, eu estou olhando o SP500 e eu percebo que ao longo aqui de bastante tempo, o DCA do mercado chegou até a ficar um pouco mais vendido, mas ele retomou as compras e segue subindo. Então a gente tem aqui um cenário de que o preço médio do mercado está subindo no longo prazo, mas aqui no curto ele está caindo. Ah, Antônio, é para comprar ou para vender? Galera, nunca é assim simples de para comprar ou para vender. Lembra, o que mais importa sempre é o percentual de cada ativo na sua carteira. Carteira em 4 níveis, carteira Core Satellite e assim por diante. Esses indicadores que eu mostro aqui para vocês, eles me dão muito mais uma sensibilidade geral do mercado do que sinais de compra ou venda, tá? E a gente tem que lembrar que da mesma forma que a gente se expõe no início da carteira, quando a gente está montando ela de forma fracionada, de ter preço médio, ao longo dos meses, às vezes exigem rebalanceamentos, tá? E isso também contribui para um preço médio ficar mais ajustado. E isso vai fazendo a sua carteira se arrumar. Então, de novo, eu nem me preocupo tanto em um gatilho exato para comprar ou para vender quando a gente fala de uma carteira que ela é globalizada. Não em termos de ativos, tá? Eu sei que são ativos dolarizados, eu entendo, mas eu digo os ativos todos conversam entre si. A renda fixa, a renda variável, nacional e internacional, tudo conversa entre si. E se você não sabe fazer isso, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas, tá lá no link da bio, para crescimento, para dividendos, tudo lá que eu te explico direitinho. Até porque assim, né? O mercado financeiro, ele nada mais é do que a soma e a média de todas as pessoas e instituições e bancos e toda essa galera interagindo entre si. E aí forma esse preço. Então, a média dessa soma, dessa média toda dessa galera, nada mais é do que um preço médio de que está convergindo dessas interações. É importante falar aqui o disclaimer que uma média móvel não vai ser o seu DCA no longuíssimo prazo, porque tem muitas diferenças, galera. Poxa, a média móvel ela pega só os últimos 200 períodos. Se você está comprando há mais de um ano, vai ser diferente da média móvel, tá? Eu sei disso, fica o disclaimer, não é a mesma coisa. De forma que, se você não comprar em algum mês, porque a sua carteira tem que ter rebalanceamento, ou ela vai ficar parada, ou você vai ter que vender, também não vai dar média móvel. Mas entende que na somatória de todas essas coisas da sua carteira, da carteira do mercado, da carteira de todo mundo, a gente tem uma média. E é por isso que ela é tão interessante. Porque daí você tem mais ou menos o DCA do mercado, tá bom? Não é a mesma coisa, mas dá para arredondar, claro, tomando os devidos cuidados. E aí vão aquelas regras, eu não vou entrar muito no mérito, tá? Mas você vai preferir aqui comprar alguns ativos que estão acima da média ou então com a média subindo, tá? Eles podem até estar abaixo da média, mas ela tem que estar subindo. Porque daí a tendência ela é de alta, vamos dizer assim. Mas cuidado, porque uma média é só uma média. E se você trocar simplesmente o período, essa média muda de formato. Vou dar um exemplo, pegar aqui o semanal. Olha só. Pronto, basicamente a média já é diferente e 200 semanas não quer dizer um número exato que simboliza alguma coisa. Já os 200 dias eles se assemelham a um ano. Ah, Antônio, mas isso aqui ó, respeitou a média. É verdade, o mercado respeita essas médias por diversas razões, tá? Por preço médio de fundos, bancos, muitos robôs também olham para isso aqui, mas não encarem isso aqui como uma forma de se expor ao mercado, né? Olhem muito mais como um indicador de tendência. Se essa média está subindo, então a tendência dos preços é de alta. Ah, mas a tendência pode acabar agora. É verdade, ela pode acabar agora. Mas, enquanto ela não acabar, ela segue sendo de alta. Bom, então acho que ficou claro o maior interesse aqui da gente usar o DCA no início das nossas exposições para uma nova carteira de investimentos ou para comprar um novo ativo, fazer esses preços médios aí fracionados ao longo do tempo. Mas aí vem aquela pergunta. Beleza, já estou com a carteira estipulada,
não preciso mais fazer DCA, já está andando, cheguei nos percentuais desejados. Qual a frequência ideal para rebalanceamento? É mensal? É semanal? Ou será que não é pelo tempo, e sim pelo percentual de variação dos ativos lá dentro? E aí, isso eu vou te mostrar no próximo vídeo que está aqui nesse card. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.